Ó, peraí. Aqui. Não, pausa aí a gravação. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Manu, sou do coletivo Nossa Voz, sou economista, milito na área da economia solidária, em busca de uma economia mais justa, mais humanitária, mais fraterna, mais inclusiva. Sou conselheiro do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e hoje estou muito feliz porque eu estou tendo a honra de mediar essa conversa com a juventude sobre a candidatura da melhor opção para Contagem, que é a Marília Campos. Nós estamos falando de uma mulher forte, uma mulher de luta e que vai com certeza trazer Contagem feliz de novo, fazer, né, Contagem feliz de novo. E o objetivo, pessoal, dessa nossa conversa é entender um pouquinho mais o motivo do coletivo, né, da juventude também, apoiar a Marília Campos para a nossa cidade. Passo a palavra agora para a Luércia, para se apresentar um pouquinho, falar para a gente a história dela, a história do coletivo que ela faz parte. Obrigada, Manu, obrigada pelo início aí, pela essa mediação. Agradeço também o pessoal da UJS, né, que está aqui com a gente. Bom, gente, boa noite. O meu nome é Luércia, eu sou uma das cofundadoras do coletivo Nossa Voz Contagem, sou gestora ambiental e psicóloga em formação. A minha história da militância começou ali quando eu era adolescente ainda, né? Eu militei durante um tempo no movimento secundarista, na ANEL, na época. E desde então, essa inserção, né, começou essa inserção minha no meio político. Agora, né, quando eu retornei para Contagem, eu nasci aqui, retornei recentemente para dar início a essa nova graduação, eu então me juntei aos companheiros do coletivo Nossa Voz Contagem, né? O coletivo Nossa Voz é um coletivo formado, né, por diversos movimentos sociais. Nós éramos antes, né, um coletivo aí nascido dentro do movimento estudantil das faculdades, da UNA Contagem, da PUC, enfim, e nós nos unimos aí no Nossa Voz, né, para pensarmos então um projeto de cidade que realmente abarcasse a todos, né, e que fosse um projeto verdadeiramente democrático, plural e participativo. Fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês, né, com essa galera finíssima para discutirmos a juventude, a participação da juventude política em Contagem, que a gente sabe que é uma cidade, né, ainda muito coronelista e que falta essa juventude, essa participação aí na política, nessa inserção no meio. Muito obrigada, Luércia. Com certeza, nós temos que ocupar todos esses espaços. Bia, se apresenta para a gente, por favor. Claro, obrigada, Manu. Boa noite, galera. Espero que todos estejam bem. Cumprimento aqui também os meus companheiros presentes aqui, dividindo a fala de hoje. Bom, meu nome é Beatriz, na verdade, prefiro que me chame de Bia, né? É um grande marco aí da minha identidade. Sou moradora de Contagem, faço parte, né, do movimento da juventude aqui em Contagem, mas também, né, as críticas aí no cenário nacional e estadual. Bom, fico feliz, né, de a gente estar aqui hoje, podendo discutir, podendo falar mais um pouquinho, né, a respeito aí da prefeitura, né, dessa questão das eleições municipais, principalmente aqui para Contagem. Bom, eu sou do campo, né, das políticas públicas, direitos humanos, sou graduanda em psicologia, mais especificamente em psicologia social. Então, essa discussão, né, remete muito do meu campo, né, de atuação, da minha militância. Como a Luércia contextualizou, né, sobre o Nossa Voz, assim, perfeitamente, não vou agregar mais nada, assim. Também faço parte do coletivo Nossa Voz. Estivemos juntos também em outras caminhadas, em outros coletivos que resultaram, né, no surgimento do coletivo Nossa Voz. E é isso, seguimos juntos aqui, vamos para as falas, né, terminar as apresentações para as falas. Até mais. Obrigada, Bia. Marina, é com você.
Obrigada, Manu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina, tenho 18 anos, sou membro da UJS Contagem, sou vestibulanda e secundarista e estou muito feliz com a minha primeira atividade representando a UJS Contagem. Bem-vinda, Marina. Tiago? Então, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Tiago Santos. Hoje estou presidente da UJS de Contagem. É importante falar que não só eu, mas como o Jonathan, quanto Marina, fazemos parte da reconstrução da UJS em Contagem, né? A gente se reconstrói, inclusive, nesse processo de pandemia, justamente com esse sangue no olho de eleger a nossa companheira Marília Campos. Sou diretor estadual de Políticas Públicas da Juventude da UJS Minas Gerais, conselheiro estadual das Juventudes e de Direitos Humanos, né, o SEJUV e o CONED, e também estou como integrante do Comitê Gestor do Centro de Referência da Juventude, CRJ. Obrigada, Tiago. Jonathan, também da UJS. Olá, gente, boa noite. Cumprimentar todas e todos que estão aqui, que estão assistindo. Sou Jonathan Vieira, sou artista, professor da rede estadual, professor de artes da rede estadual. Sou integrante, fundador e integrante da Companhia Artística Teatro da Manhã, da equipe criativa Pau Brasil, de alguns festivais e eventos na cidade, tanto em Contagem quanto em Belo Horizonte, na região metropolitana, atuando aí no cruzo das questões étnico-raciais, né, das questões de gênero, sexualidade, direito à terra, meio ambiente, e agora, né, também integrante da UJS Contagem, que é de uma felicidade imensa de estar fazendo parte desse grupo de pessoas incríveis que estão reconstruindo a UJS em Contagem e que estão trazendo uma nova perspectiva para as juventudes na cidade. Obrigada, Jonathan. E agora, né, que a gente já conheceu um pouquinho dessa galera muito bacana, uma galera muito qualificada, eu gostaria de passar a palavra para a Luércia, para ela falar para a gente um pouco sobre a candidatura da Marília, né, o motivo da juventude estar apoiando a Marília. Luércia? Obrigada, Manu. Bom, eu acho que antes de falar o porquê, né, que nós do Coletivo Nossa Voz acreditamos na candidatura da Marília como a melhor candidatura para a cidade, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem como exemplo o nosso cenário nacional, mas não é a pauta aqui, eu não vou me focar nele, mas é claro que esse cenário nacional, ele reflete, né, no cenário municipal. A gente vive um contexto de extrema polarização política, né? E essa polarização política, toda essa briga, né, todos esses extremos, faz com que muitas pessoas, e os jovens, sobretudo, sejam alijados desse contexto político, né? Sobretudo numa cidade como Contagem. Eu acho importantíssimo que a juventude ocupe esses espaços de política, os espaços de poder, porque os espaços eles não ficam vazios, né? A gente sabe disso. E se nós não os ocuparmos, quem vai, né? E nesse sentido, a candidatura da Marília, ela é a melhor para a cidade, porque ela tem um projeto claro, né, de fomento e de incentivo aí do protagonismo juvenil, que eu acredito, inclusive, que deveria ser uma responsabilidade de todos os partidos, né? E de todos os políticos comprometidos com o futuro político do país. Porque os jovens precisam estar inseridos nesse meio, né? Senão nós quem? E a gente sabe muito bem quem vão ser esses outros, né? São as pessoas, os brancos, os homens, né? As pessoas mais velhas, que é claro que tem a sua importância, mas a gente vive numa crise de democracia representativa, né? Então, nós precisamos ter aí, como os nossos representantes, pessoas que estejam preocupadas em fomentar novas lideranças políticas e novas lideranças políticas jovens, né? E o programa da Marília vem muito claro quanto a isso.
uma coisa que eu acho importantíssima e acho que a gente tem que reivindicar enquanto jovens e enquanto aí, atores, né, desse cenário político, é a construção de um espaço parecido com o que é o CRJ em Belo Horizonte hoje. Hoje a juventude aqui de Contagem, a grande maioria, né, não milita e não está nos locais de lazer e de cultura da cidade porque simplesmente não encontra um local como esse na cidade, né? E é pauta do governo da Marília a construção de espaços como esse, né? Fala-se, inclusive, na questão da mobilidade urbana, que é tão importante para nós jovens, né? Hoje a maioria de nós estamos inseridos aí dentro de um contexto também, que todos nós trabalhamos durante o dia, estudamos durante a noite, né? E ficamos totalmente sem nenhum local de lazer durante os finais de semana, né? Com uma mobilidade extremamente reduzida. A gente pode aí ter como exemplo Nova Contagem, por exemplo, né? Em que os ônibus demoram horas para passar. Como que esses jovens de Nova Contagem vão ter acesso, né, ao espaço de lazer e de cultura, de esporte, enfim? Isso é infinitamente importante para a juventude, né? Sem falar aí na questão da geração de renda, né, e qualificação desses jovens. É por esse motivo, né, que eu acredito que a candidatura da Marília Campos é a melhor para a cidade de Contagem. É por isso que o coletivo Nossa Voz, incessantemente, né, tem feito essa defesa da candidatura da Marília Campos. A gente traçou essa aliança com ela já há algum tempo atrás, por saber do legado, né, que ela deixou para a cidade de Contagem, e quando nós fomos aí os proponentes da primeira candidatura coletiva da história da cidade. Infelizmente não deu certo por infinitos motivos, né, inclusive por causa de um sistema eleitoral que não foi pensado para jovens, que não foi pensado para pretos, que não foi pensado para mulheres. É um sistema eleitoral que nos tira da disputa, né? E quando nós fomos, né? Quando nós fomos conversar com o PT, quando nós fomos conversar com a Marília, ela nos recebeu com uma alegria, né? E com um entusiasmo gigantesco. E quando a gente viu, para além da questão desse entusiasmo dela, que ela acreditava num projeto, que ela acredita na juventude, né? Como algo fundamental para o processo democrático da cidade, para o processo democrático do país, isso sem sombra de dúvida, só fez nós acreditarmos mais ainda que ela é a melhor candidata aí para a cidade de Contagem. Eu acho que eu finalizo por aqui e posso passar para a próxima pessoa, Manu. Com certeza. Ô, Luércia, e esse legado, assim, né, da Marília, isso é muito bom, né? É muito legal, assim, a gente vê as pessoas realmente com a esperança na Marília, né? Quando a gente está Exatamente. a gente sente isso, assim, as pessoas querem correr e querem abraçar. E eu mesma, assim, quando eu era criança, eu fui com a minha mãe votar na Marília. E eu até falei com minha mãe que eu fiquei muito feliz, assim, estou muito feliz de poder votar na Marília de novo, né? Como prefeita, que quando eu votei nela nas últimas eleições, né, de deputado, mas agora poder ter a chance de votar nela como prefeita, isso é muito bom. E pensar todo nesse trabalho mesmo de geração de trabalho, emprego e renda, né, que tem no plano de governo dela, isso é muito bom. Sim, com certeza. E só fazendo um adendo aí, Manu, eu acho que nós, né, como pessoas inseridas em coletivos, em movimentos, eu acho que a gente tem uma alegria maior ainda, né, de talvez tentar, com o alcance das redes sociais, atingir muitas pessoas, né? A forma de fazer política no país mudou drasticamente, e eu acho que nós estamos num momento, né, nós jovens agora, nós dessa geração, estamos vivendo esse momento de transição e tendo a oportunidade de fazer parte disso, e de fazer parte disso de uma forma efetiva, né? E isso é muito bacana, e isso faz com que a gente, como eu sei que aqui muita gente ralou o dia inteiro, né? Eu tô matando aula, gente, para estar aqui, viu? E muito feliz, assim, né? Por poder conversar sobre isso, porque é algo que a gente realmente acredita. E a gente estava muito carente de acreditar em política, né? Então, eu acho que vem muito nesse sentido mesmo. Eu acho que o slogan da campanha da Marília, Contagem Feliz de Novo, foi extremamente pertinente, assim. É exatamente isso, é Contagem Feliz de Novo. Isso mesmo. E pensar que nós somos protagonistas, né? Nós estamos tendo a oportunidade de sermos protagonistas dessa história. Então, isso é muito bom. Agora,
passo a palavra, vamos intercalando, né, nos coletivos. Pode ser o Jonathan? Pode demais. Então, gente, Manu e Luércia já falaram assim, coisas incríveis, que eu acho que toda pessoa jovem, né, que sempre morou em Contagem, que mora em Contagem, eu acho que tem uma relação próxima, porque é isso, né? Nas últimas eleições que Marília, né, nas eleições que Marília foi prefeita, estava se candidatando a prefeita da cidade, eu ainda não tinha o poder do voto, né? Porque já foi há um tempinho atrás e na época eu não pude votar. E depois, né, quanto deputada, aí eu já exerci, né, o meu direito e votei em Marília para deputado estadual. Mas é muito interessante quando a gente comenta sobre a candidatura da Marília com as pessoas, né, as pessoas do bairro, vizinhos, as pessoas no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no comércio, nas filas do banco. A gente vê a emoção das pessoas com esse retorno da Marília para a cidade de Contagem, esse retorno para o governo, né, para a prefeitura, nessa candidatura, né, porque é de uma felicidade muito grande pelo fato da gestão dela ter sido uma gestão que respeitou a cidade, que respeitou o povo de Contagem, que colocou o povo de Contagem num lugar de protagonismo, né, que colocou a cidade para frente, para ser feliz, né, com UPAs, com postos UBSs, com escolas de qualidade, né, com médicos de qualidade, com ruas bonitas, praças bonitas, porque a gente vê muitas pessoas falando, é a prefeita da pracinha. Não, não é a prefeita somente da pracinha, porque a cidade ela também tem que ser bonita, a gente tem que ter orgulho pela cidade, por ela estar bonita. Todo mundo quer ter uma rua bonita, todo mundo quer ter uma praça em cada bairro, no seu bairro, para poder passear, para poder exercer também o direito ao lazer, né, que todos nós temos. Né? Tem que ter direito à cultura, direito ao lazer. As pessoas acham que a vida é só trabalhar, né? Trabalha os 5 dias da semana e sábado passa o dia no supermercado fazendo compra. Então, assim, a vida não é isso, a vida não se resume a isso. A gente precisa de lazer. A juventude, né, por exemplo, na cidade, sempre tem que sair de Contagem para poder ter direito ao lazer, para poder ir numa praça, ir num festival, ir numa oficina artística, né? Isso é muito presente. Eu, quanto artista e quanto professor de arte, eu percebo essa deficiência na cidade ainda, né? Eu acredito que no governo dela, nos 2 últimos mandatos dela na cidade, essa distância ela diminuiu bastante, mas ainda tem muito caminho aí, tem muito o que fazer. Eu acredito que só Marília consegue fazer isso num pós-pandemia, né? Num Brasil pós-pandemia, numa Contagem pós-pandemia. Eu acho que é a única candidatura que realmente tem esse compromisso com a cultura, com a arte na cidade, com a educação, uma educação de qualidade, as escolas, né? Enfim. Tem milhões e milhões de motivos aqui que eu poderia ficar falando até amanhã. Mas eu gostaria de trazer aqui uma questão, porque eu fui professor de Contagem em 3 escolas da rede estadual, não era municipal, mas era estadual, e era no território da cidade. Eu sou daqui do Nacional, né, uma região que, inclusive, sempre foi muito desdenhada pelo governo, né, da cidade, sempre foi uma região vista como rural, e, e por isso cresceu de forma desordenada, gerando vários problemas. Eu acho que isso é uma realidade de toda a cidade, né? Grande parte da cidade, a cidade nasce de projetos industriais, e pessoas de todas as regiões do estado e do país começaram a vir para cá para poder trabalhar nessas indústrias, né, criando aí os bairros. E Contagem se tornou uma cidade residencial, mas é uma cidade residencial que carece, né, de equipamentos. E já foi comentado aqui o CRJ, né, que é um belíssimo exemplo que nós temos em Belo Horizonte, e não só o CRJ nós temos como exemplo, mas também nós temos a Escola Livre de Artes, a Arena da Cultura, os centros culturais que tem em cada regional em Belo Horizonte, né, a Fundação Municipal de Parques. Então, tudo isso pode ser modelo para que a cidade de Contagem possa também ter, né? A população
ela precisa de ter acesso a esses equipamentos de qualidade. E eu acredito que somente a Marília tem a condição e tem a sensibilidade de poder colocar e de poder trazer esses equipamentos para a cidade, né? E Luércia falou sobre o protagonismo jovem, né? Muito importante, porque as pessoas acabam achando que a juventude é uma juventude boba, é uma juventude inocente, é uma juventude que tá... É uma juventude, né? Esquece do plural, esquece do S, né? De juventudes, esquece que a gente tem total condição de estar também nos espaços de decisão, e principalmente no poder público, atuando e trabalhando, né? Se a gente for pensar a juventude aí de 14 a 29 anos, a gente tem um leque imenso de pessoas e de pessoas extremamente capacitadas que podem estar compondo e que precisam de estar compondo a formação do governo, porque só assim a gente consegue ter a pauta das juventudes dentro do governo. É só com o jovem, tendo jovem que a gente consegue ter o protagonismo, né? Com pessoas negras que a gente consegue ter protagonismo, com mulheres que a gente consegue ter protagonismo. Então não adianta também querer, né, fazer política pública para determinada população e não ter essa população compondo o governo. Então isso também é muito importante. A composição do governo é extremamente importante e eu acredito que só Marília vai ter essa sensibilidade para ter uma composição de governo democrática, né, e plural. Então, enfim, estou muito feliz. Estou até difícil, está sendo até difícil aqui de falar, porque são tantas coisas. A gente está na reta final da campanha, Marília com mais de 60%, é uma felicidade muito grande. Acredito que vai ser sucesso nas urnas no dia 15. E, enfim, eu acho que é só coisas boas mesmo com essa candidatura e com a execução aí dos projetos quando Marília for eleita, que eu acredito, e a gente está na luta aí para que seja, né? O JS Contagem na luta desde o início, desenvolvendo muitos debates, muitas reuniões, muitos encontros para poder contribuir tanto com o plano de governo, né, relacionado às juventudes, à cultura, à arte e às outras diversas áreas, e como também nesse processo de campanha, fazendo campanha e contribuindo com a campanha. Gente, é isso. Se deixar aqui, eu fico falando até amanhã. Muito obrigada, Jonathan. E, assim, nós também estamos com essa esperança, né? Que Marília vença logo no primeiro turno e que traga novamente essa luz para a nossa juventude. Marina, gostaríamos de te escutar um pouquinho. Boa noite, gente. Bom, a UJS Contagem está desde o início na campanha com a Marília, né? E na primeira reunião com os jovens de Contagem, a gente esteve presente e a gente percebeu que o que mais foi pautado é que quando o jovem que mora em Contagem, ele quer procurar um emprego ou ele busca por lazer, ele sempre recorre a Belo Horizonte, como Manu, Luércia e Jonathan falou. E isso não é diferente com as faculdades públicas, por exemplo. Tem a UENG, que o jovem também precisa deslocar ou para Belo Horizonte ou para Ibirité. Então, se esse jovem estuda e trabalha em Belo Horizonte, obviamente ele constrói a sua vida e se engaja politicamente fora de Contagem. E a gente sabe que Contagem tem um potencial enorme. Não é à toa que é a terceira maior cidade de Minas Gerais, só que não investe o que deveria investir nos jovens. Como, por exemplo, a gente poderia muito bem aumentar as vagas das FUNECs e no Centec, a gente poderia ampliar os cursos profissionalizantes. E a UJS, nesse período que a gente vem reconstruindo, a gente percebeu que na UJS BH tinha muitos participantes e os que estavam engajados que moravam em Contagem, mas que se engajavam em Belo Horizonte pela falta de espaço aqui em Contagem. Então, a gente sempre vem pautando
para que haja mais espaço aqui em Contagem, para a gente poder exercer esse papel de engajamento político e que a gente não precise sempre recorrer à capital. E isso é uma das propostas da Marília, e acho que vai contemplar muito, não só as pessoas da UJS Contagem, quanto o coletivo Nossa Voz, quanto toda a juventude de Contagem. Acho que eu finalizo minha fala aqui, porque muitos que vocês falaram já me contemplaram, e é isso. Prontinho. Obrigada, Marina. E com certeza, assim, nós temos que ocupar, né, todos esses espaços. Tiago, agora, fala para a gente, por favor. Então, galera, primeiro gostaria aqui de cumprimentar, né, o coletivo A Nossa Voz, a primeira atividade que construímos juntos, né, aqui em Contagem. Eu espero que seja a primeira de muitas, que a gente, nesses próximos 4 anos, vamos ter aí diversas lutas para travar, né, porque não é apenas escrever um plano, né, de governo, a gente precisa efetivar essas pautas que a gente traz dentro desse plano de governo, como agenda da cidade, né? Então, é uma construção que vai dentro da perspectiva de governo, mas também ela perpassa pela construção dos movimentos sociais, né? Dentro das suas diversas pluralidades. Então, eu queria dividir, inclusive, aqui minha fala em 2 momentos. O primeiro é que eu gostaria imensamente de retirar, né, um pouco da minha toga de presidente da UJS de Contagem e também, assim como os outros companheiros, mostrar o quanto que eu sou feliz, né, de estar fazendo parte da construção da candidatura da companheira Marília Campos, né? Assim como todos os outros companheiros, quando a Marília Campos ela foi prefeita de Contagem, eu também era criança, né? E eu me lembro muito bem da animação que minha mãe tinha de votar em Marília Campos. Eu lembro como que foi bom, inclusive, acompanhar minha mãe nesse processo, de ver a fotinha ali da Marília Campos na urna e de ver a minha mãe se sentir representada, não só apenas por estar votando em uma outra mulher, que isso por si só já é muito grandioso, mas dela saber que ela estaria ali depositando um voto para uma mulher que é guerreira, que veio das lutas sociais e que se preocupa sobretudo com a periferia. Então não é pouca coisa, companheiros, que está aqui com a gente, que está dividindo essa live, não é pouca coisa para as pessoas que vão assistir isso aqui que a gente está falando aqui agora. A gente que acompanhou esse processo da campanha junto com a Marília Campos nas carreatas, a gente entrar sobretudo dentro das favelas, dentro das periferias, que para mim isso é o foco. Eu acho que, obviamente, né, a gente está pensando um governo que é para toda a cidade de Contagem, mas a gente precisa governar para quem realmente precisa, e as pessoas que realmente precisam hoje em Contagem, elas estão nas periferias, né? E a gente passar dentro desse espaço e a gente ver a galera com felicidade, com esperança de falar que a Marília Campos é a única candidata que não aparece só na época da eleição, que a Marília Campos é a única candidata que, quando a galera morava num bairro que não tinha saneamento básico, que ela foi lá, tirou o sapato dela igual todo mundo e entrou com o pé no barro e falou que iria voltar lá para colocar asfalto para a galera, para colocar saneamento básico. Ela voltou e botou asfalto e botou saneamento básico. É importante ressaltar o quanto que é importante a gente estar do lado de uma companheira que lutou pela saúde de Contagem, né? Que construiu o UBS, que construiu o UPA, que, diferente de diversas outras cidades da região metropolitana, ela conseguiu entender que Contagem ela precisava ter o seu sistema único de saúde fortalecido, que as pessoas que moram em Contagem não pode ficar à mercê o tempo todo do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte, que por si só
já é um sistema que demanda muita gente da capital e que demanda muita gente também de diversas outras cidades, da região metropolitana e do interior também, né? Que diversas pessoas do interior vêm para cá para receber certos tratamentos que não tem no interior. E, de certa maneira, né, agora, a segunda parte da minha fala, eu queria fazer a fala, inclusive, enquanto presidente da UJS, porque é importante que, nesse momento aqui, a gente ressalte, né, que a gente não escolheu estar do lado de Marília Campos porque a gente acha a Marília bonita, a gente não escolheu estar do lado da Marília Campos, única e exclusivamente porque ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores, que faz parte do nosso campo, né? A gente escolheu estar do lado da Marília Campos porque a gente entende que nós estamos vivendo agora em um processo em que, primeiro, a gente não tem assistência nem do governo federal, a gente não tem assistência do governo estadual e que a gente necessita ter uma liderança dentro do Poder Executivo de Contagem que tenha duas capacidades que Marília Campos tem e sobra. A primeira é a capacidade técnica. Nenhuma dessas pessoas que estão saindo candidata, para além da Marília, tem a capacidade técnica que essa mulher tem. É importante a gente ressaltar, porque uma coisa é a gente falar sobre renovação no legislativo, uma coisa é a gente falar sobre pessoas que não têm experiência técnica para ocupar esses espaços dentro do legislativo e aprender com o debate político a partir do processo de construção. Outra coisa é a gente colocar o destino de uma cidade inteira na mão de pessoas despreparadas, né? Que diversas pessoas que estão aí só por pegar a mão no atual prefeito, né? Ou por falar que está do lado de Bolsonaro, já acha que tem uma capacidade técnica para tocar uma prefeitura, e não é bem assim que as coisas funcionam. E a segunda coisa é a capacidade de diálogo. Para quem não sabe, né, e a galera tá adorando usar, né, a filiação da nossa companheira, que inclusive é importante a gente ressaltar, não só do Partido dos Trabalhadores, mas é um partido que precisa sim ser respeitado, assim como diversos outros partidos, né, do nosso campo de esquerda e progressista que infelizmente estão sendo perseguidos dentro desse processo do discurso da política. Mas a capacidade de diálogo que a Marília tem, né? A Marília ela consegue ser elogiada desde dos nossos principais quadros, como Manuela Dávila, Flávio Dino, Lula, entre outros do campo da esquerda, mas a Marília ela consegue ser elogiada por pessoas que sempre foram os nossos opositores, a gente sempre foi os opositores deles, como o próprio Anastasia, né, que não se furtou nas eleições de 2018 a tecer elogios, né, técnicos não políticos, que a gente precisa lembrar que a Anastasia foi inclusive a pessoa que protocolou o impeachment da presidenta Dilma, mas mesmo assim ele teve a decência, né, de reconhecer a capacidade técnica que a nossa companheira tem. Então, esses são os principais motivos da União da Juventude Socialista, o maior coletivo organizado de juventude da América Latina, em Contagem, apoiar a Marília Campos. Porque se fosse por menos, a gente não estaria. Então, é importante a gente ressaltar isso. Outra coisa que é importante a gente demarcar aqui, né? Anda se dizendo muito que Marília não quer andar com a juventude, que Marília não escuta o nosso protagonismo, né? Que a Marília não respeita os espaços do Conselho. Eu lembro muito bem quando a gente foi lutar em favor do Conselho Estadual LGBT. A Marília foi a única deputada que recebeu o movimento LGBT e que botou o movimento LGBT para dialogar com os deputados na reunião deles, e ela estava lá junto para falar o quanto que era importante a estruturação dos conselhos para estruturar qualquer política pública, porque sem controle social não se constrói política pública. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante a gente ressaltar aqui, que o nosso plano de governo, as propostas que foram dadas para a juventude, não foram propostas construídas apenas pelo JS e pelo coletivo Nossa Voz. Nós coordenamos um processo que reuniu 4.000 pessoas de Contagem para construir esse governo. Então, assim, a candidatura de Contagem que não escuta
as pessoas não é a nossa. Graças a Deus, a nossa companheira, ela veio da construção dos movimentos sociais, ela tem essas costas quentes, sim, de ter a galera preta, favelada, de juventude, as mulheres LGBT, todo mundo, meu bem, todo mundo aqui em Contagem apoia a Marília Campos porque ela tem essa capacidade de escuta, né? E gostaria agora mesmo, para concluir, falar o quanto que é importante a gente ter conseguido colocar aí no nosso plano de governo a formação da guarda, né? Através de um processo de escuta que com certeza vai ser junto com os conselhos, junto com a secretaria. Concordo muito com o Jonathan quando ele fala que essa juventude precisa estar, sim, dentro dessa estrutura de governo. A gente precisa ter uma diretoria, coordenadoria, secretaria, o que for de juventude, muito bem estruturada, para conseguir acompanhar o conselho, para caso que o fundo, né, de juventude, se eu não me engano, ele já passou por votação aqui em Contagem, ele seja contemplado, que essa secretaria ela tenha uma capacidade de acompanhar e que ela tenha uma capacidade não só apenas de estar ali dentro de uma sala assinando papel, mas que é de fazendo o que a gente fez na pré-campanha, conversando com o povo, entrando dentro das periferias e vendo qual que é a real necessidade. É por isso que nós estamos aqui. E quando a gente fala de centro de referência da juventude, quando a gente fala de escola livre de artes, né, as pessoas acham que isso é muito lunático e que não tem como fazer. E eu queria, inclusive, concluir a minha fala nesse sentido. Primeira coisa gente, com uma construção de uma UJS Contagem, com um coletivo como Nossa Voz e diversos outros coletivos de juventude, com certeza vai sair, porque assim, a gente entende o nosso papel enquanto campanha, enquanto lideranças também partidárias, alguns aqui de nós, a gente entende qual que é o nosso papel dentro desse governo, mas nós também entendemos e que, inclusive, nós aprendemos isso com a Marília Campos, qual que é o nosso papel enquanto movimento social, que também é cobrar, que também é lá na Câmara dos Vereadores, colocar a nossa pauta na roda, fazer mobilização social, que é desse tipo de mobilização, é esse tipo de articulação que a juventude que está em torno da Marília Campos quer. A gente não quer fazer nenhuma conversinha de gabinete, não, porque a gente não precisa ficar entrando em gabinete para ficar conversando com Marília, não, entendeu? Porque a gente está com ela desde o início. Nós queremos conversar com a base para fazer esse processo de construção. E aí o negócio é o seguinte, quando a gente fala de centro de referência da juventude, em Belo Horizonte, que é uma grande capital, a nossa proposta aqui da UJS, para as pessoas que também perguntaram muito como que a gente faria para executar isso, primeiro, a nossa proposta é a gente pegar um prédio que é ocioso em Contagem, porque todas as prefeituras têm diversos prédios ociosos, a gente trazer uma função social para um desses espaços, né? E acredito que os outros espaços que são desocupados pela prefeitura também precisa ter uma função social. E a partir disso a gente faz uma construção junto com a sociedade civil. Eu gostaria de deixar muito claro para quem tem dúvidas ainda sobre a execução de um CRJ em Contagem, Belo Horizonte ele equivale a 0,001% da folha geral do município. Se Contagem não tiver capacidade de disponibilizar 1.200.000 anual para a execução de uma política pública de juventude e que, de fato, vai vocalizar esse protagonismo juvenil para os quatro cantos dessa cidade, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. E, muito pelo contrário, se isso, inclusive, for um desafio para essa juventude, eu quero concluir aqui falando que nós temos responsabilidade e que nós temos capacidade, inclusive, de entregar o projeto pronto na mão da Marília Campos. Se tiver problema com o legislativo, nós estamos prontos para passar em porta de cada vereador e debater politicamente e tecnicamente sobre todas as nossas pautas, porque nós vamos fazer Contagem ser feliz de novo. Com certeza, Thiago. E eu gostaria de fazer um comentário, assim, da primeira parte da sua fala, desse compromisso que a Marília teve, né, em fortalecer o Sistema Único de Saúde. Semana passada eu estava conversando com uma vizinha, uma senhora, e ela até comentou comigo, ela falou assim, Manu, quando a Marília era prefeita, não faltava remédio no postinho, né, que pega remédio. E agora a gente não tem mais remédio. A gente chega lá, fica na fila um tempo e sempre a mesma coisa, não tem o remédio. Ou seja, né, coisa de base mesmo, é coisa que a gente precisa, é a saúde que a gente precisa fortalecer e que a gente tenha esperança, né? E que a gente quer que isso
retorne com Marília. Bia, você... Aqui estou. Então, galera, assim, parabenizar, né, pelas falas aí de todo mundo. Fico, assim, encantada. Música para os meus ouvidos, né, diante do cenário aí que muitos comentários, né, comentários que a gente vem vivendo, um cenário nacional, estadual, municipal. Bom, posso falar bem, né, sobre essa questão propriamente de Contagem, né, da candidatura da Marília aí à frente do município, né, acompanhei as plenárias que ela realizou na pré-campanha, né, e ela traz umas propostas super legais. É importante a gente abordar que, como assim, né, projeto de governo e tudo mais, ela apresentou 3 cartilhas super legais, de fácil, assim, compreensão, uma linguagem bem acessível, né, o que a gente já destaca aí de imediato, literalmente foi feita para todos, né, a cartilha de diagnóstico, no qual, né, a partir de uma série de estudos, a partir das plenárias, ela, né, vai apresentar aí o que Contagem hoje tem defasagem, né, a cartilha dos compromissos, então, aí com os demais eixos, saúde, educação, juventude, moradia, dentre outros mais. Então, né, nessa cartilha também está disponíveis lá todos os compromissos que ela assume, né, na sua gestão aí. Bom, são os compromissos, vale a pena, né, ressaltar que são os compromissos de imediatos, né, assim, para já estar nessa troca, né, de gestão, já realizando, já é a intenção dela, mas também ela percebe justamente com essa cartilha do diagnóstico, tem outros também, né, soluções que podemos apresentar aí. E também tem a cartilha do legado, né, gente? É importante a gente retomar, né, as 2 gestões de Marília aí, né, em Contagem, saiu com uma aprovação, assim, super alta, então a gente pode, né, interpretar esse dado aí, tanto quantitativo quanto qualitativo, né, mais de 77% de aprovação na sua gestão. Sinceramente, nenhuma outra gestão saiu com um índice tão alto, assim, de aprovação, ou seja, né, a população quer Marília de volta. E aí, assim, revendo, né, retomando um pouquinho das falas, o pessoal fala da questão do acesso, né, de ocupar mesmo, né, da gente estar presente aí. E é isso que sempre foi dialogado com Marília nas plenárias, né, nos contatos que tivemos, né, da juventude ocupar esses espaços, né, os espaços hoje que, como o Tiago falou, né, os prédios hoje que não estão ocupados pela prefeitura, né, estão vagos, estão assim só com despesas mesmo, então, de ocupar esses espaços, de criar novos espaços e de fortalecer, né, principalmente também aí as políticas públicas. Gostei muito, assim, porque foi uma campanha, né, uma pré-campanha, uma campanha dialogada, sem ataques, literalmente a campanha do amor, né? A gente percebe aí pelas redes sociais, pelo contato dela com a população. Ela foi até os territórios, cada bairro, esteve falando, esteve próximo, né, da população, literalmente. E essa proximidade, ela não se dá só hoje, né, gente? A Marília, ela está presente aí, não só na campanha, né, mas em todo momento. Principalmente ali na sua região do Eldorado, é sempre possível encontrar ela. Bom, a questão também da promoção, né? Eu falei do fortalecimento, mas é importante também a promoção das políticas públicas, né? É um campo que eu sempre vou defender, mas a gente precisa retomar isso, então isso também foi muito dialogado com a Marília, ela quer isso, ela sabe que precisa. Também é muito do campo dela de formação, né? Que eu e a Loes também compartilhamos, da psicologia. Então tem todo um viés social aí, uma preocupação, uma análise que ela, né, deseja aí. Na verdade vai, né? Não é só desejo, vai estar implementando, né, a promoção também, fortalecimento aí das políticas públicas e direitos humanos. Bom, a questão também, gente, que eu queria falar, né, por que eu defendo, né, a Marília aí, a volta à frente de Contagem, primeiro pela gestão incrível, enfim, mas uma questão muito, assim, uma palavra que resume, que eu gosto muito, de representatividade. Marília é mulher, né? Foi a primeira prefeita de Contagem, ótima gestão, ok? Mulher, eu me sinto representada por Marília, pelas propostas que ela abarca e ela apresenta para nós mulheres, né? Tanto diante do movimento, né, feminista e tudo mais,
É importante hoje a gente conscientizar as outras mulheres também desse espaço que ela traz e disponibiliza, né, a atenção que ela tem quanto a isso. Então, também foi super dialogado, né, nas plenárias com ela. Teve as plenárias específicas, né, para o grupo de mulheres, onde a gente pôde falar, pôde relatar, pôde dialogar. Ou seja, ela nos ouviu, ela nos ouve e ela nos ouvirá. Então, é muito importante ressaltar isso, a questão de representatividade. E eu me sinto, como mulher, como jovem, representada por Marília. E aí, galera, por último... foi um meme assim, que eu compartilhei hoje com a galera e que eu gostei muito. Domingo tá chegando, né? É dia da gente finalmente eleger aí a nova gestão de Contagem, para Contagem ser feliz de novo, literalmente. Mas a gente precisa de algumas coisas, né, para domingo. Então, a gente precisa do título de eleitor, do uso da máscara, do uso do álcool gel, da caneta, né, que não pode ser compartilhado, e, pessoal, principalmente da consciência ou reconhecimento de classe, né? Eu falei da questão um pouquinho aí da representatividade, mas é preciso também que a gente faça, né, essa consciência e reconhecimento de classe. Claro que é pelo viés do pensamento, né, das bases teóricas aí que eu acredito, mas da interpretação do cenário político que a gente tem hoje, né, em vários âmbitos. Tanto político quanto social. É importante. Ai, caiu a câmera. É importante destacar. Então é isso. Domingo tá chegando. A gente conta, né? Aí confirmando o 13 lá na UNA, que Contagem vai ser feliz de novo. E é isso, Manu. É isso, pessoal. Obrigado. Estamos aí. Quem quiser dialogar, estamos à disposição nas redes sociais, tanto, né, no pessoal, quanto do Nossa Voz, quanto também do JS, enfim. É isso. Muito obrigada, Bia. Eu também me sinto muito representada pela Marília. Acredito, né, que todos nós que estamos aqui nos sentimos representados pela Marília. E agora eu gostaria de passar a palavra para todo mundo novamente, para fazer as considerações finais. E se tiver mais alguma colocação, Luércia? Gente, eu tô aqui ouvindo todo mundo e só balançando a cabeça e concordando e, caraca, impactada com a qualidade que foi esse debate, né, essa apresentação aí das propostas da Marília. Realmente cumprimento aí todos os colegas, né, e todas as colegas que fizeram falas brilhantes, assim. Muito, muito honrada de estar fazendo parte desse momento. Então, gente, as minhas considerações finais, né, elas são aí a respeito da candidatura, obviamente, da Marília, mas também do coletivo Nossa Voz Contagem, né, enquanto um coletivo que está comprometido aí com a construção de um projeto de cidade, como eu iniciei a minha fala lá no começo. Tem uma deputada que eu digo a gente mesmo do coletivo Nossa Voz, a gente gosta muito, que é a Mônica Seixas, né, que ela foi eleita lá em São Paulo, foi eleito um mandato coletivo do Bancada Ativista. E eu vi uma fala dela esses dias, eu vou pegar aqui emprestada uma expressão que ela usou, que ela falava da defesa intransigente das minorias, né? E essa defesa intransigente das minorias é muito o que o Nossa Voz é. É muito o que a gente tenta fazer no dia a dia, com todas as complexidades, né, de sermos jovens, de sermos estudantes, de sermos trabalhadores. Quem está aqui sabe que militar não é fácil, dá muito trabalho, é muito cansativo, mas o nosso compromisso, sabe, a nossa responsabilidade perante esse momento que a gente está vivendo, né? Então fica aí o meu convite também, reforçando aí o que a Bia falou, para que vocês nos conheçam, né? Para que vocês participem do coletivo junto com a gente. Nós somos sim um coletivo identitário, né? Um coletivo composto por mulheres negras, jovens, feministas, LGBTs. Então o nosso coletivo abarca todas essas pautas. Vez ou outra vem uma crítica aí falando que a gente é pós-moderno, e enfim, mas a gente intersecciona, né? Todas essas questões. Então o coletivo Nossa Voz é comprometido aí com a militância interseccional. A gente cruza aí, né, raça, gênero e classe.
E é isso, gente, nos conheçam em relação, né, a toda a defesa que já foi feita aqui. De fato, a candidatura da Marília Campos é a melhor candidatura para a cidade, né? É uma candidatura que, assim como o coletivo, assim como a UJS, está comprometida aí, né, com um projeto de cidade, né, que acolha a todas, a todos, mas principalmente que acolha aqueles que precisam mais, né? A gente precisa discutir dentro de um plano de governo, né, dentro de um plano executivo aí, as minorias, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E é por acreditar nisso, né, que o coletivo Nossa Voz defende aí a candidatura da Marília Campos. Passo a palavra aí para os colegas e, mais uma vez, super agradecida aí pelo momento. Foi incrível, gente. Muito obrigada, Luécia. Tiago? Então, gente, eu queria mesmo agradecer, né, o coletivo Nossa Voz por esse convite, né, para fazer essa live. O JS a gente aceitou prontamente, né, o convite dos companheiros, que a gente acha de extrema necessidade. Temos um respeito e carinho pela Nossa Voz e por todos os outros coletivos também de juventude da nossa cidade que se dispõem a debater um espaço melhor para as juventudes, né? Sobretudo como a companheira que me antecedeu disse, as juventudes que estão mais expostas à vulnerabilidade social. Isso para nós também é primordial. E falar que essa UJS, né, é uma UJS que cabe todo mundo. A gente foi feito para caber os sonhos das juventudes no plural, né? Como a gente bem vem colocando, inclusive dentro até mesmo do meio acadêmico. E eu gostaria de falar em nome dessa juventude que fez parte da conquista do voto aos 16 anos, dessa juventude que foi responsável por derrubar o colo, por essa juventude que ocupou as escolas secundaristas e as universidades do Brasil inteiro, essa juventude que carrega o nome de Manuela Dávila, de Orlando Silva, de Leci Brandão, e deixar muito claro que nós somos madeira de lei que cupim não rói e que nós estamos dispostos, com muita esperança, a construir um novo futuro para Contagem. Muito obrigada. Jonathan? Gente, que conversa incrível, né? Nossa, super feliz aqui pela qualidade do que foi falado, do que foi posto. Contagem tem tudo para ser referência no país, referência de um recomeço, de uma reconstrução, no meio de tantas políticas genocidas, etnocidas que esse país está vivendo, de uma política cruel. Então, Contagem tem tudo para ser referência aí para o cenário nacional, mas precisa da união, né, de todos e todas dessa cidade, votando 13 aí no dia 15, para que isso realmente possa acontecer e a gente possa ter aí uma cidade melhor, com a população, enfim, voltando a ter um governo de qualidade. Gente, obrigado, boa noite para todo mundo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Enfim, eu acho que daqui para frente esse é só o começo. Nós que agradecemos, Jonathan. Marina, suas considerações finais, por favor. Também gostaria de agradecer ao coletivo pelo convite. Bom, tenho certeza que domingo sairemos vitoriosos, não só a juventude, mas também toda a população de Contagem. E assim, quem sabe, conseguiremos reconstruir o JS Contagem. E tenho certeza que a Marília fará a Contagem feliz de novo. E é isso. Com certeza, nós também temos certeza disso. Bia, você já falou tudo, né, Bia? Você já falou até que a gente tem que levar o título, que a gente tem que levar a caneta. Exato, Manu. Só fazendo uma referência também, né, a Marilena Chauí, em seu livro Convite à Filosofia, mais especificamente lá no capítulo 7, né, a respeito da vida política. Né, ela vai dissertar aí sobre a questão, né, da fala, né, da gente ouvir recorrentemente
que é o lugar do estudante é na sala de aula e não na rua fazendo passeata, né? Ou o estudante estuda e não faz política, né? Então, quero também aí fazer uma assimilação com esse tipo de discurso, né? Também para a ocupação da mulher nesse sistema, né, político, é muito voltado assim também, né, o lugar da mulher não é na política, no serviço de casa. Então é por isso, galera, para mudar esse sistema, né, um sistema extremamente punitivo, né, com as classes, com a mulher, com o negro, com o LGBT, a gente precisa promover essa mudança. E essa mudança ela parte primeiramente de nós, né? Somos nós que vamos estar domingo lá elegendo, né, um novo gestor aí para gerir a cidade. Então, conto com vocês para a gente promover essa mudança, confirmar o 13 no domingo, tá bom? Não esqueçam da máscara, do título, álcool gel e principalmente a consciência de classe, tá bom? É isso. Obrigada, pessoal. Gente, que coisa mais linda! E agora, né, chegamos ao final da nossa conversa. E eu acho que depois de tanta coisa boa que a gente escutou aqui, né, dessa discussão tão completa, dá para a gente entender o porquê que a Marília Campos é a melhor opção para Contagem, é a melhor opção para nossa cidade, e é atrás disso que nós iremos, né? No domingo, todo mundo 13, todo mundo feliz, e é isso, uma vitória. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Tchau!